Boa tarde, galera. Bem-vindo a mais um webinar aqui da Apreendedorismo. Meu nome é Gustavo Brunello e primeiro eu gostaria de saber de vocês se o áudio está ok e o vídeo. Quem puder responder aí no chat, por favor. Que aí já podemos começar. Show de bola, galera. Então, mais um avisinho. Quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, coloque o hashtag antes, que no final da palestra eu vou responder para vocês. Então, pode ir mandando perguntas aí que, chegando no final, a gente responde. Bom, eu sou o proprietário da Lucofit. Eu vou falar um pouquinho mais dela para frente. Eu escolhi esse título de palestra porque Aprendendo a Empreender. Eu sou um jovem com apenas 15 meses de empreendedorismo. Então, eu estou mais ou menos na jornada que alguns de vocês estão, talvez um pouquinho depois, talvez um pouquinho antes. Então, galera, eu queria saber com vocês quem aqui já é um empreendedor, quem aqui tem vontade de empreender, e assim a gente vai trocando ideias e vai tornando essa apresentação mais show de bola. Falando um pouco de mim, eu sou um dos proprietários da Lucofit, é uma empresa de alimentos saudáveis, que daqui a pouco eu conto mais para vocês. Antes de começar essa minha empreitada, eu fui analista de produtos na Serasa durante cerca de 5 anos. Tenho 29 anos, sou formado pela PUC em ADM, estou finalizando um curso de pós-graduação na SPM com ênfase em marketing e fiz um breve curso de nutrição esportiva no Senac para me aprimorar dentro da minha área. Bom, galera, antes de entrar a fundo sobre empreender, eu gostaria de contar para vocês um pouquinho da minha história para explicar o que me tornou alguém com vontade de empreender, né? Então, eu comecei a trabalhar com cerca de 15 anos junto com meu pai, que ele era consultor. Então, na vida de consultor, você tem que vender seu trabalho constantemente, porque você não tem um produto, você tem um serviço. Com ele, eu fazia algumas técnicas que eram inovadoras na época. Por exemplo, a gente mandava como se fosse um e-mail marketing por fax. Talvez aqui algumas pessoas nem chegaram a utilizar o fax, né? Bom, depois dessa etapa, eu entrei na faculdade e comecei os estágios. Qual que é a importância do estágio para construir a minha carreira, o meu caráter? Eu consegui trabalhar em diversas áreas diferentes, como contabilidade, contas a pagar, contas a receber, projetos, e tudo isso foi me dando uma bagagem multidisciplinar para ter conhecimentos que eu vou aplicar na minha vida inteira. Já no último ano de faculdade, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio universitário em Madrid, onde eu consegui uma bolsa. Com isso, eu tive a primeira experiência de fazer algo diferente. Assim, eu tive que largar o que eu já tinha comigo para entrar nessa nova empreitada, né? Era tudo novo, eu tinha que abandonar o velho para começar o novo. E fui lá. Foi demais, aprendi bastante, adorei a cidade. Na volta, qual que foi a minha experiência? Eu consegui rapidamente uma recolocação no mercado, onde eu já entrei na Serasa, e eu percebi que esse tempo de 6 meses que eu fiquei fora não mudou grandes coisas. Então, eu não larguei muita coisa para essa oportunidade nova. Foi um risco que eu tomei que foi muito vantajoso. Então, eu comecei meu trabalho na Serasa, onde eu comecei na área comercial, fui promovido para a área de produtos e fui desenvolvendo a minha carreira com algumas promoções. Qual que é a importância de trabalhar na Serasa ou trabalhar em qualquer empresa para a minha formação? Lá você aprende muito a trabalhar em equipe, um ambiente muito competitivo, você trabalha com diversas pessoas diferentes, tem que negociar constantemente, tudo isso vai ter na vida do empreendedor também. Eu já estava um pouco consolidado na Serasa, eu tinha um plano de carreira, mas eu tinha a necessidade de fazer um intercâmbio para aprofundar meus conhecimentos em inglês. Foi quando eu decidi que eu ia largar minha carreira. Eu tinha propostas de ser promovido novamente em cerca de 2 meses, mas mesmo assim eu resolvi tomar essa atitude. Fui para a Austrália, passei 8 meses lá, também foi maravilhoso. Eu aconselho a todo mundo aqui que tem vontade de fazer intercâmbio e ir para uma viagem dessas. Você
aprende muitas coisas, aprende muito sobre cultura, aprende sobre desapegar de algumas coisas, você acaba se tornando mais ousado, com a cabeça mais aberta, né? Eu retornei para o Brasil e voltei para a Serasa. Então, mais uma vez, eu percebi que vale a pena arriscar. Assim, eu sou jovem, eu tenho 29 anos, mas também não sou mais um garoto. E mesmo assim, está valendo a pena para mim arriscar para ter esses novos conhecimentos, essas novas experiências. Então, eu coloquei aqui um pouco dessas características que eu considero como de perfil empreendedor. Você valorizar o trabalho, você ter conhecimentos multidisciplinares, você aprender a desapegar e arriscar um pouco, claro que sempre bem calculado, você tem que saber o que você quer, onde você vai pisar, mas nunca você vai estar 200% certo, você sempre tem que arriscar um pouco. Trabalhar em equipe, ser ambicioso, saber o que você quer da sua vida, estar aberto para mudanças, tudo isso vai construir um perfil de alguém que gostaria de empreender. Então, nessa etapa da minha vida, eu estava na Serasa, estável, mas tinha algo dentro de mim que era essa vontade de empreender cada vez mais em chamas, assim. É aquele sonho. Eu queria saber aqui com vocês, quem sonha em não ter seu próprio chefe? Quem sonha aqui em fazer o seu próprio horário? Em trabalhar pela sua empresa? Eu acredito que, se vocês estão assistindo essa palestra sobre empreendedorismo, é um pouco disso que vocês buscam. E é justamente isso que eu busquei também. Mas, ó, já adianto para vocês. Vocês vão ter chefe, sim. Todos os clientes que vocês tiverem vão ser os seus chefes. O seu sócio, de certa forma, também está lá lado a lado com você e você vai ter que cobrar e ser cobrado também. E o tempo, vixi, eu achei que eu trabalharia menos, agora eu trabalho desde que eu acordo, chego às 8 horas da manhã na empresa, saio umas 8, 9 e meia, chego em casa, fico constantemente online, pensando em melhorias e tudo mais. Então, ser empreendedor é isso, é viver essa vida sempre de uma forma criativa e buscando o desenvolvimento. Então, eu trouxe uma frase aqui para vocês que demonstra um pouco do que eu acredito, assim. Não existe muito sorte na vida, você tem que estar preparado para o momento certo e surgir a oportunidade, e aí você vai ter sorte. Então, a sorte é a oportunidade mais o preparo alinhados. Então, como começou a minha jornada, enfim, para a Lucofit, né? Eu vou contando para vocês passo a passo, mas se vocês repararem aqui na minha apresentação, em paralelo a tudo isso, eu estava trabalhando na Serasa. Então, tudo isso eu coloquei em paralelo até um certo momento. Por quê? Eu queria ser empreendedor, mas eu também não poderia arriscar toda a minha carreira, arriscar tudo que eu construí até agora, né? Eu tinha que saber onde eu estava me colocando. Bom, então como começou a minha jornada? Em conversa com uma amiga minha sobre a minha vontade de abrir a empresa e o segmento que eu queria seguir, ela falou, pô, eu tenho um primo que tem tudo a ver com você, ele tem uma ideia muito parecida, ele gosta das mesmas coisas, eu preciso apresentar a vocês. Se não for para fazer um negócio junto, vocês com certeza vão ser amigos. Então lá, ela foi lá, me apresentou o Daniel, que é meu sócio, e realmente, cara, as nossas ideias estavam 100% alinhadas. Tinham alguns caminhos diferentes, mas o produto final, o serviço final, o espírito, estava junto, estava bem alinhado. Então foi aí que começou realmente a Lucofit. Eu tenho um pouco mais de carreira dentro de empresas que ele, que traz esse meu conhecimento multidisciplinar, mas por outro lado a família dele há mais de 30 anos tem restaurantes, então atualmente eles têm cerca de 4 restaurantes aqui na Zona Oeste. E tudo isso agregou para a gente criar o conhecimento necessário e a coragem de empreender. Então, depois que eu conheci ele, a gente conversou bastante, fez uma reunião, decidiu que a gente ia abrir uma empresa. Então, a primeira etapa para empreender, sempre, é planejar. Planejamento é tudo. Então, você vai lá, avalia o mercado, avalia a concorrência, avalia os seus custos, mede os seus riscos, define o público-alvo, tudo isso tem que estar dentro do papel e dentro da sua cabeça, que vai ser o espírito da sua empresa, vai ser o pilar que você vai
iniciar a sua empresa. Então, isso tem que estar bem claro para vocês e 100% seguro disso. Uma coisa bem legal de pensamento entre eu e meu sócio é que, desde que a gente abriu a empresa, a gente colocou uma política de que a gente é funcionário da empresa, a gente não é sócio. Então, assim, a gente não tira prolabore, por exemplo, a gente sempre tira um salário estipulado igualmente para os dois e o restante é para investimento. Por quê? A gente não pensa no curto prazo, a gente não quer sair esbanjando alguma coisa hoje, e a gente também não pode. Mas a gente pensa no longo prazo. A gente tem alguns concorrentes no mercado que já estão há algum tempo, e a gente quer correr rápido para passar eles e se tornar líder desse mercado de comidas saudáveis. Bom, depois que a gente fez essa primeira parte do planejamento, a gente começou a criar a criança, né? Como que a gente fez? Decidiu o nome, a gente acabou utilizando o Luco, que é o sobrenome do meu sócio, e é onde os restaurantes dele tem no nome. Então, tem uma pizzaria que chama Família Luco, tem a Vila Luco. Então, tudo isso já traz alguma credibilidade. O logo, a gente acabou fazendo online. Eu até recomendo para vocês, quem está começando, tem uma empresa que chama Wido Logos, que é uma concorrência de designers. Então, é bem fácil, assim, você não tem que ter nenhum freela nem nada fixo, você coloca a sua ideia e eles mandam propostas. A gente desenvolveu os pratos e desenvolveu as embalagens. Aí eu coloquei aqui para vocês. Está 100% preparado? A gente planejou, definiu, mas com certeza 100% a gente não estava. Por quê? Quando você tiver 100% planejado, você vai ter passado da hora. Seus concorrentes vão estar lá. Você tem que planejar corretamente, colocar no ar, testar e ir melhorando. Você vai testando e melhorando. Bom, enfim, a gente começou com a Lucofit, nossa empresa. A gente entrega comida saudável congeladas. Nesse primeiro momento, quando a gente criou a empresa, ela era focada para pessoas praticantes de academia. Você vê pelo logo que tem um cara que treina, uma menina também com corpo legal, mas a ideia foi sempre levar comida gostosa, saborosa, de um jeito prático e fácil. Porque tem pessoas que não conseguem seguir a dieta. Então, se você tem lá no seu freezer a sua dieta balanceada e gostosa pra caramba, você chega do trabalho, chega no almoço, tira, coloca 3 minutos no micro-ondas e pronto. Tá feito e é uma maravilha, né? Então, mais uma frase aqui para vocês. Toda conquista começa com a decisão de tentar. Então, por mais que você planeje, por mais que você sonhe, se você não tentar, não vai rolar. Tem que tentar, tem que chutar a bola, tem que começar o jogo. Bom, como foi o início da minha jornada? Galera, só ressaltando aqui, cada slide que passar, tudo isso eu fui fazendo em paralelo para eu ter alguma segurança. E assim, a gente não tinha grande dinheiro para investir. O que a gente fez? A gente colocou R$ 1.000 cada um para comprar a matéria-prima inicial, para fazer a parte de marketing, e foi começando. Bom, o nosso negócio ele é baseado 100% em venda online nesse momento que a gente lançou a empresa. Então, a gente começou divulgando para amigos, familiares, criando uma conta no Facebook, uma conta no Instagram, e a gente começou a divulgar no boca a boca. Aí, dia 7/5, que foi um final de semana, a gente já tinha alguns pedidos e a gente iniciou as atividades. E como funcionava a Lucofit nessa fase, né? A gente trabalhava na minha casa de final de semana, então na minha cozinha, eu e meu sócio, a gente comprava tudo o que precisava, a gente cozinhava, a gente embalava e a gente entregava aos finais de semana. E vou te falar que é bem puxado. Porque a gente sabe cozinhar. A gente, naquela época, um pouco menos. Mas a gente nunca teve a prática de cozinhar em massa, cozinhar para uma galera, fazer, sei lá, 10 quilos de frango, por exemplo. Então era bem puxado. Bom, essa aqui é um pouco a cara dos pratos na época. Vocês podem ver que a gente sempre teve o capricho de tornar uma imagem bonita, algo agradável, algo saboroso. E aí que começou realmente o jogo, né? Essas primeiras pessoas que compraram,
tiveram uma certa aceitação e tiveram muitas críticas construtivas que a gente foi absorvendo. E a gente foi melhorando, foi melhorando. Então, a gente começou a vender para esses amigos que indicaram para os seus amigos, para os familiares que indicaram para outros amigos. E assim vai crescendo a sua rede. No início de qualquer empresa, principalmente onde você não tem um ponto, o boca a boca é muito importante. Então, você vai divulgando, vai comentando, você sempre tem que ser o vendedor da sua empresa, você tem que sempre falar bem dela, estar sempre impulsionando a sua empresa. E no meio digital, a ferramenta de Facebook e Instagram é muito fácil de trabalhar, é bem acessível, basta você ser criativo, tirar fotos legais, fazer um texto criativo, tudo isso vai te ajudar a impulsionar a sua empresa e começar a criar a imagem, a alma da sua empresa perante os consumidores, né? Porque a sua empresa é o que as pessoas enxergam, na verdade, né? Então, com esse crescimento de amigos, amigos de amigos, alguns clientes do Facebook, alguns do Instagram, foi surgindo novas necessidades. Porque o volume estava aumentando, já estava ficando muito difícil da gente produzir sozinho essa quantidade de comida, mas a gente estava tocando. Tem que trabalhar. Eu coloquei aqui fazer o máximo possível com recursos próprios. No começo, com certeza, as pessoas têm pouco para investir. Mas hoje em dia, com a internet, você conhece muito conhecimento, você consegue muito conhecimento para fazer coisas legais. Por exemplo, as fotos que você vai postar no Facebook e no Instagram. Antes de postar qualquer coisa, dá uma pesquisadinha, joga lá no Google. Como fazer uma boa foto para o Facebook? Como fazer uma boa foto para o Instagram? Como eu posso divulgar minha empresa nas mídias sociais? Com isso, você vai absorvendo esse conhecimento e vai aplicando. Sempre que vocês puderem fazer no começo vocês mesmos, é legal porque você vai ter o conhecimento, vai ter sua cara e você vai conseguir economizar um pouquinho com isso. Então, nossos sonhos se tornam realidade com a determinação, disciplina e esforço. Cara, eu vou contar para vocês que nessa época o esforço estava bem grande, viu? Por quê? A produção foi aumentando, a galera foi gostando, a gente foi melhorando os produtos, sempre aprimorando. A gente acabou precisando contratar uma cozinheira para ajudar a gente, isso ainda na minha casa. O meu sócio, ele acabou saindo do emprego dele, e ele já estava trabalhando full time na Lucofit. Enquanto isso, eu acordava mais cedo, fazia as compras, deixava na minha casa, ia para o meu trabalho, trabalhava na Serasa, voltava e terminava de fazer as coisas que tinham que fazer lá até umas 8, 9 da noite. Então, eu estava me dobrando em dois para conseguir levar as duas coisas em paralelo. Também porque eu precisava segurar algum dinheiro para me dar uma segurança enquanto a empresa não estivesse caminhando. Nessa etapa da empresa, para ser bem sincero, a gente não tirava nada. Durante um bom tempo eu não tirei nada para mim. Meu sócio tirava alguma coisa porque ele estava full time lá, mas era só o estritamente necessário para ele conseguir fazer as coisas dele. Assim. E com isso a gente foi tendo recursos para investir cada vez mais na empresa, porque o importante para a gente era o crescimento dessa empresa. Então, com o crescimento das vendas, a gente começou a profissionalizar. Por quê? Apesar de você começar e você deve fazer o máximo que puder, você tem que sempre pensar numa forma profissional de fazer as coisas, porque ninguém quer comprar alguma coisa amadora, né? Então a gente acabou contratando um motoboy, acabou contratando uma assistente para fazer a montagem dos pratos, assim ela teria mais dedicação e carinho para fazer bem bonitinho. A gente contratou freelas de comunicação nessa época para começar a criar uma comunicação mais atraente, mais atrativa. E assim a gente foi realmente desenvolvendo uma empresa com uma cara mais de empresa e menos de caseira, né? Então, no final desse ano, a gente começou a dar o grande primeiro passo, o segundo primeiro passo, né? O primeiro grande passo foi tomar a decisão de abrir empresa e o segundo de realmente tornar ela uma empresa. Então a gente começou a criar um novo site,
a gente começou a desenvolver novas embalagens, novos rótulos, e a gente acabou alugando o nosso lugar, onde a gente tem uma cozinha industrial, para realmente colocar essa empresa 100% dentro da conformidade e para atender essa necessidade que cada vez estava crescendo mais. Então, eu coloquei aqui novamente, você estava 100% preparado para dar esse passo? Porque os nossos custos iam aumentar, quadriplicar nossos custos. Custo de aluguel, custo de embalagem, custo de mais funcionários. Então, a gente não estava 100% pronto, mas a gente estava bem próximo disso. E a gente foi lá e deu mais esse passo. Só que nessa etapa, já estava completamente inviável de eu trabalhar na Serasa e na Lucofit. Foi quando eu tive que tomar minha decisão, que na verdade foi muito tranquila, eu estava muito seguro do que eu queria, e resolvi sair da Serasa, e foi muito tranquilo, porque o pessoal me conhecia, já acreditava no meu sonho também, e foi quando eu tomei essa decisão. Então, eu fui levando as coisas em paralelo, enquanto davam, realmente eu me esforcei muito mais do que o normal para poder conseguir levar isso em paralelo, mas eu garanti um pouco de tranquilidade nos próximos meses para mim. Então eu coloquei para vocês, acredite no seu sonho, prove o gosto, se você puder colocar um pouquinho da sua ideia no ar antes de realmente ir com tudo, você vai sentir um pouco do mercado, já vai conseguir fazer algumas melhorias e depois, vai com tudo, vai com toda a energia para cima. Então, aí começou a Lucofit V2, o segundo grande passo, como eu falei. Aqui é um pouquinho da nossa cara atual, inclusive, nossa embalagem, site, como a gente faz nossa comunicação, a gente tem algumas pessoas que divulgam a gente nas redes sociais, tem muitos clientes que tiram as fotos e gostam de divulgar, porque é um produto que é bonito, é um produto que é gostoso e as pessoas gostam de comunicar, gostam de compartilhar. Então, a gente começou esse V2 e aí surgiu de novo a necessidade de profissionalizar. Acaba sendo meio repetitivo os slides, porque é um ciclo. Você desenvolve, absorve o conhecimento, absorve os feedbacks e profissionaliza. Tem que ir melhorando cada vez mais para tornar o produto mais próximo da perfeição possível e levar o que seus clientes querem receber, né? Então, nessa cozinha nova, a gente acabou contratando mais auxiliar, mais uma cozinheira. E aí eu comecei a viver num novo ambiente, né? Já era a Lucofit 100%, a todo vapor. Então a gente tinha uma equipe, motoboy, assistente, cozinheira, e a comunicação a gente já começou a profissionalizar cada vez mais. Tinha uma pessoa, o freela, que fazia sempre nossa comunicação, então quem via a nossa empresa já sabia que não era uma empresa amadora, tanto pelas fotos, quanto pela comunicação, quanto pelo atendimento ao público. A gente sempre colocou como primeiro ponto da empresa o atendimento ao público. Assim. Os clientes, eles estão em primeiro lugar para a gente tenta tratar os clientes de uma forma mais próxima, como amigos, como familiares, e isso torna muito mais fácil essa conversa com o cliente. E como é comida, como é saúde, isso fica uma delícia. Eles mostram como eles emagreceram, mandam foto de antes e depois, dão elogios, dão sugestões. Tem clientes que vêm falar com a gente só para conversar hoje em dia, porque realmente eles fazem parte da Lucofit. Aqui na comunicação, eu queria aproveitar para agradecer o meu amigo Guilherme Duran, que ele me ajuda com toda a parte de Google, de Search, de Google Analytics, de AdSense e tudo mais. Essa é uma parte muito importante para quem está no mundo digital, né? Para você ser visto no mundo digital, você tem que trabalhar bastante sua comunicação no Facebook, no Instagram e principalmente no Google para a pessoa achar você, né? Vale a pena investir, né, nessas três ferramentas. O que a gente pensava? Como a gente é uma empresa que não tem ponto, não tem vendedores além da gente, o nosso vendedor são as mídias sociais. Então, o dinheiro que a gente investir pagando para um vendedor estar na rua, a gente investiu
para a internet está vendendo para a gente, né? Então, eu recomendo vocês se aprimorarem o quanto mais para ter conhecimento sobre essas ferramentas de comunicação social e como divulgar sua empresa nesses meios. Então, mais uma vez, a empresa já estava, né, nessa etapa, a empresa já estava sólida e já tinha uma grande aceitação do mercado. A gente atende cerca de 300 clientes aí por mês nesse formato atual. Vou contar um pouco mais para vocês na frente sobre os números. Mas surgiu novamente, na verdade, essa é a minha etapa atual. Surgiu novamente a necessidade da gente aprimorar ainda mais os produtos. Lembrando que a empresa tem 15 meses, mas a gente está sempre em constante preocupação em melhorar a apresentação, melhorar o produto, melhorar os pratos, para realmente fazer esse crescimento o mais rápido possível e levar o melhor produto possível para vocês. Então, nessa etapa atual, a gente está desenvolvendo um novo site, que vai ficar ainda mais bonito, a navegação vai ser mais fácil, as fotos mais atraentes, a gente acabou de tirar algumas fotos esse final de semana, e a cozinha também toda preparada. Então eu coloquei aqui, fique orgulhoso, mas nunca satisfeito. Por quê? Eu amo minha empresa, desculpa pelo palavrão aí, gente. Eu sou super orgulhoso dela, eu acordo feliz por trabalhar nela, mas se você me perguntar, você está satisfeito? É isso que você quer? Vou falar com certeza não. Porque meus sonhos são muito maiores e a gente tem que sempre sonhar longe, sonhar muito, sonhar bastante, bem grande, porque se você tiver um sonho enorme e chegar perto de lá, você já vai ser um grande vitorioso. E a gente tem que dar o melhor de si, dentro do possível, para chegar lá. Então, eu coloquei aqui para vocês como ciclo virtuoso. Por quê? Justamente aquilo que eu comentei. Se repete um pouco as coisas porque é um ciclo, mas é um ciclo de virtude, um ciclo de construção, um ciclo de aprendizado. Então, a gente está em fase de transição para o Lucofit V3. Lembra que eu falei para vocês que a empresa ela foi criada para pessoas que treinam, pessoas de academia? Analisando o nosso mercado, analisando nossos clientes, a gente percebeu que esse produto ele é acessível e é atraente para todas as pessoas, não necessariamente praticantes de atividade física. Hoje em dia, a gente tem clientes de 20 a 85 anos. Então, tem senhorinhas que ligam para a gente e fazem o pedido. Por quê? É uma comida gostosa, é uma comida saudável, nutritiva, uma comida de verdade, porque é tudo integral, a um preço acessível. Então, isso foge muito do pessoal que só quer fazer uma dieta rígida. É aquela pessoa que quer levar uma qualidade de vida. Ou você que trabalha e não tem tempo de cozinhar. Então, em cima dessa nova visão, a gente fez um rebranding. Então, mais uma vez, galera, não tenha medo de arriscar, não tenha medo de mudar. Você sempre tem que planejar, estar seguro do que você quer e tocar o barco, ir para frente. Esse rebrand foi feito com a ajuda de uma empresa que chama MVP Sports, que é uma agência focada em comunicação esportiva. E eles estão dando uma força para trazer essa cara nova para a empresa. O site tem previsão de entrar no ar aí em cerca de 1 mês e meio, 2 meses, e a gente começa com ele. Junto com esse site, a gente fez uma pesquisa com o mercado, conversou com nutricionistas, conversou com clientes. Mais uma dica que eu posso dar para vocês, voltando naquela lá, você tem que ser muito próximo do seu cliente. Ele tem que ter a liberdade e a confiança de falar para você seus pontos fortes e seus pontos fracos. E até mesmo o que ele acha da concorrência. Porque aí você vai sempre podendo melhorar e surpreender essa mesma pessoa que conversou com você. O cliente que faz uma sugestão para a gente implanta, ele fica super feliz, se sente parte da empresa e todo mundo sai ganhando, né? E junto com esse projeto da Lucofit V3, a gente já começa a planejar novos ares.
Por quê? Atualmente, a nossa empresa ela é 100% online, só venda pela internet, e a gente está começando agora a atividade de representantes e começando a estruturar algumas franquias. Então, desde que a gente criou a Lucofit, a gente já tinha na ideia um pouquinho de qual seria o plano de expansão. É aquilo que eu falei de sonhar alto. A gente tinha uma ideia breve de tornar a empresa uma franquia. Então, primeiro, o que foi a ideia? Consolidar a empresa no mercado, consolidar a produção. Hoje em dia a gente tem uma linha de produção que é bem organizada, assim, é bem rápida, é bem ágil. E agora a gente está iniciando alguns trabalhos com revenda e com franquias, que seria até uma outra alternativa para quem tem interesse em empreender, né? Porque você já aproveita um pouco do know-how de quem já está no mercado. Então, eu trouxe para vocês um pouco desse ciclo que eu comentei, que chama PDCA, na verdade. Plan, Do, Check e Act. O que seria? Planejar. Então, no primeiro momento, você planeja. Depois, você realiza esse seu planejamento. Aí, você avalia, você faz algumas conferências, avaliações, checagem, para ver se isso que você planejou, isso que você fez está correto. E o que não tiver, o que tiver melhorias para fazer, você age. E aí você finalizou esse ciclo. Mas é constante. Por isso que a gente, em 15 meses, está na V3 da Lucofit. Porque a gente está sempre planejando, isso que eu recomendo para vocês, fazendo, analisando e atuando. Então, eu coloco aqui que é importante você dedicar uma parte do seu tempo para pensar em coisas novas, criatividade, inovação, evolução. Uma forma bem legal que a gente trabalha lá na empresa, que é muito comum no mercado, é usar uma lousa, onde a gente vai escrevendo todos os planos, assim, pode ser pequeno, pode ser grande, pode ser para daqui anos, mas está lá. Porque você bate o olho e você sabe o que tem que fazer. E a gente está cada dia mais colocando novas ideias e tirando ideias realizadas. E isso é bem legal. Bom, então, como que a Lucofit está hoje em dia? A gente se adequou mais ao nosso público, esse público mais amplo, está com uma variedade maior de produtos, o serviço é excepcional, tanto na entrega quanto no atendimento. Os pratos, com a entrada dessas cozinheiras, elas também trouxeram a experiência de mercado de como utilizar temperos, como colocar sabor na comida com temperos naturais, sem usar muito sódio e tudo mais. E tudo isso agregou mais sabor aos nossos produtos. Então, hoje em dia, a gente é muito orgulhoso de alimentar as pessoas cerca de 4.000 vezes por mês, que a gente vende 4.000 marmitas por mês em média, de 200 a 300 clientes por mês e em constante crescimento. A gente é muito orgulhoso disso, mas nunca satisfeito. Então, chegando aqui um pouco ao final da apresentação, eu coloquei uma conclusão. Eu espero que vocês se sintam motivados, se sintam confiantes de seguir os seus sonhos. E o que eu acho muito importante? Você ter foco no sonho, foco na sua ideia, disciplina para fazer o que você planejou sem sair muito do trilho, determinação e não desistir. Porque eu vou confessar para vocês, nessa época que eu estava trabalhando na Serasa, na Lucofit, e a gente ainda não tinha muitos clientes, quando você acorda num dia chuvoso, que você tem que fazer as compras, está cansado, tudo mais, rapidamente passa pela cabeça, será que vale a pena? Mas, com certeza, vocês conseguem ultrapassar esses desafios. Então, se você for forte, você estiver bem planejado, o negócio for coerente, tem que ter determinação e não desistir que vai dar certo. Então, algumas dicas que funcionaram para mim e eu coloco para vocês se for possível, comece como der. Porque quando você começa o negócio, você cria a responsabilidade e as coisas realmente começam a acontecer. Enquanto estiver só no papel,
fica no papel. Então você começa, claro que planejado, e aí vai melhorando. Se não tiver 100%, você vai aprimorando com a ajuda dos seus clientes. Se for possível, junta todo o dinheiro para reinvestir nesses primeiros meses. Por quê? A saúde da empresa financeira só vai acabar ficando melhor quando você tiver um volume maior de vendas e de clientes e tudo mais. E o quanto mais você investir no começo da empresa, vai acelerar mais ainda o seu crescimento para você chegar no patamar que você deseja. Então, mesmo começando como der, você tem que pensar também sempre em profissionalizar. Então, se você não é um profissional de comunicação e você precisa comunicar, uma hora ou outra é importante você pegar um profissional para fazer esse trabalho de uma forma 100% profissional. Então, vai sempre buscando melhorar e trazer um produto excelente, porque hoje em dia a concorrência é muito grande e se destaca quem tem o melhor e o mais criativo. Então, eu recomendo também você analisar os resultados, estar sempre em análise da concorrência, dos seus clientes, das suas vendas, e com isso você vai entrar nesse ciclo de aprender, evoluir, não se acomodar, desenvolver e tudo mais. Bom, galera, era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Eu agradeço muito esses minutos que a gente pôde estar juntos aqui no webinar. Gostaria de parabenizar a Local Web pela essa atitude, a plataforma Apreendedorismo, que é muito interessante para levar o conhecimento para todas as pessoas. Eu deixo aqui os meus contatos para vocês. Gustavo Brunello, o contato da empresa é contato@lucofit.com.br. Vocês também me encontram no LinkedIn, em todas as mídias sociais. E, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, utilizem a hashtag que agora eu consigo responder. Bom, alguém perguntou aqui se eu utilizo alguma assessoria de imprensa e para divulgar os meus negócios. Bom, eu tenho uma pessoa, o Fernando Verdasca, que ele me auxilia a divulgar a minha empresa, colocando algumas matérias em jornais, revistas e me ajudando com pessoas do segmento a divulgar a empresa. Isso é aquilo que eu falei de mídia social, né? Tudo que você puder estar divulgando a sua empresa, colocando na mídia, vinculando a pessoas que têm o mesmo espírito que sua empresa, isso vai ser muito vitorioso. Perguntaram aqui também, o Gabriel, o que ele perguntou? Talvez não seja o foco da palestra, mas como você faz a entrega e embalagem dos seus produtos? Você terceiriza ou é por conta própria? Bom, a gente fabrica tudo na empresa, a embalagem a gente contrata da Líder no Mercado, que é uma embalagem própria para micro-ondas, livre de toxinas e tudo mais, e a gente tem uma máquina que ela sela no calor. Então a gente produz, sela e congela para ficar sempre fresco e sempre com uma qualidade de produto. Bom, o Felipe perguntou aqui, ele agradeceu, gostou da apresentação e perguntou se consegue um desconto de 10%. Bom, galera, eu não tinha planejado isso daqui, mas eu vou liberar o descontinho para vocês de 10% utilizando o cupom LocalWeb. Tá bom, gente? Já vai estar habilitado em 10 minutos para vocês e fiquem à vontade aí para conhecer um pouco mais da Lucofit. Então, galera, se não tem mais dúvidas, eu agradeço a todos e uma boa tarde, um bom final de semana. Valeu!